Afinal, o que aconteceu com o Isla? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje nós vamos falar sobre a mudança tática que acabou condicionando na alteração do jogo individual do chileno Mauricio Isla. Inclusive isso é um assunto muito debatido, vocês perguntam bastante nas lives durante o canal e também lá no meu Instagram sempre alguém acaba entrando em contato comigo, pergunta sobre o Isla, eu pergunto individualmente sobre alguns jogadores, mas sobre o Isla eu acho que acaba sendo evidente e notório para o torcedor do Flamengo que baixou a sua produtividade, inclusive alguns números dele. Houve uma queda vertiginosa na organização ofensiva do Mauricio Isla. Então, o intuito desse vídeo, inclusive, motivou pelas dúvidas de vocês. Como é essa versão desse Isla no time do Rogério Ceni? Eu já ia esquecendo, pedindo para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. Então, quem ainda não está inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se, eu conto com a força e com o apoio de vocês. As primeiras aparições do Isla com a camisa do Flamengo foi muito positivo. Ele demonstrou ser um lateral que ataca muito a profundidade, que tem muita ultrapassagem, que seria uma peça fundamental ainda no time do Domi no último terço. E era exatamente isso que acontecia. O Isla ultrapassava, o Isla dava muita profundidade pelo lado direito, setor também do Everton Ribeiro, e ele fazia os seus cruzamentos. E ele conseguiu uma produtividade alta e os números justificavam isso. Ele tinha o maior número de assistências de lateral do Campeonato Brasileiro, era um dos maiores assistentes, inclusive dentro do time do Flamengo, e ele acabou se evidenciando com números muito positivos na organização ofensiva. Porém, quando a gente observa o Isla no trabalho do Rogério Ceni, é um Isla, em aspas, um pouco mais tímido, é um Isla que não tem tanta profundidade, é um Isla que não chega tanto, e a gente vai entender o que está acontecendo, qual é esse condicionamento tático do time do Rogério Ceni que está inibindo, ou por que não, coibindo a ultrapassagem, os movimentos de ataque do Isla. E para nós começarmos até a critério de parâmetro de comparação, eu vou trazer para vocês aqui, tem dois mapas de calor do Isla. É da partida do Isla contra o Fortaleza, essa mais recente, no dia 26 de dezembro de 2020, e contra o próprio Fortaleza, ainda do Rogério Ceni, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no comecinho de setembro. E se nós observarmos e analisarmos esse mapa de calor que acaba evidenciando quais foram as principais movimentações do atleta durante a partida, a gente observa muitas semelhanças. Algumas marcas no período da organização defensiva, numa grande área no setor defensivo, muitas semelhanças. Na área ofensiva, próxima à área 15, na intermediária, tem um mapa muito semelhante, porém a gente vê uma discrepância que acaba evidenciando e personificando o que é hoje o Isla do Flamengo. Na última partida contra o Fortaleza, a gente vê uma mancha muito fraca nessa zona quando a gente separa, a zona 18. O último terço pelo lado direito, muito diferente do confronto no primeiro turno entre Flamengo e Fortaleza. Observe a mancha, que ela é muito mais forte, ela inclusive vem na diagonal, que a gente observa com o movimento de facão do lateral, e tem muito mais profundidade. E exatamente isso aqui acaba demonstrando bem, a gente consegue classificar o que está sendo o Isla e o que era o Isla. Como o Isla está atualmente inserido na organização ofensiva do Flamengo e qual era a importância e como ele estava inserido antigamente. Aqui eu trago para vocês a nível de estrutura de formação tática. É óbvio que não é uma regra, não precisam problematizar, é apenas um esboço, um rascunho, algo muito superficial, apenas para a gente entender na estrutura de uma organização tática quanto muda uma formação no 4-4-2, com uma variação do 4-2-4, com 4-2-3-1, um 4-3-3, quanto interfere diretamente nos laterais. Repito, isso aqui não é regra, não preciso vocês problematizarem, eu sei que nem sempre é assim, existem diversas variáveis, mas é apenas como um exemplo ilustrativo. Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Vamos iniciar pelo lado direito, a equipe no 4-4-2 com uma variação do 4-2-4. A equipe adversária, a equipe azul, ela está marcando no 4-2-3-1, que é muito comum, sobretudo aqui no futebol brasileiro, num bloco médio-baixo. Então eles têm uma linha com 4 jogadores, 2 jogadores ao centro, 3 jogadores na linha um pouco mais à frente e apenas um jogador mais à frente. E o time vermelho num 4-4-2 com a variação no 4-2-4. A equipe azul, ela está preocupando cada um marcar o seu, na última linha, com um homem de sobra. Então o 5 é um homem de sobra, marcando as variantes do passe, assim como o 8, da mesma forma que o 11 está também no 5, também está no 8, o 5 no 5, então todos os jogadores estão teoricamente sendo marcados. E, inclusive, o camisa 10 está marcando as variações de espaço e de passe do camisa número 2, assim como, respectivamente, pelo lado esquerdo, o camisa 6 está sendo marcado pelo camisa 7. Então a gente observa que esse é o Flamengo, com o Isla pelo lado direito, sendo marcado pelo camisa número 10, tendo a sobra do camisa número 5, o Everton Ribeiro um pouquinho mais à frente, que também está sendo marcado pelo camisa número 6. Popularmente a gente fala que encaixou a marcação do adversário. E aqui é um outro parâmetro. A equipe continua marcando um 4-2-3-1, porém o adversário está atacando, no caso o Flamengo, marcando num 4-3-3, que é uma das variações do 4-2-3-1, que era onde o Isla estava sendo potencializado o seu jogo. O que acontece?
É a mesma condição de marcação, também marcando as linhas de passe, também marcando os jogadores individualmente ou por zona, porém a gente vai observar aqui, por utilizar um jogador por dentro, que era, por exemplo, era o Arrascaeta nesse papel, teoricamente o adversário vai afunilar mais o seu jogo pelo centro. Com isso, respectivamente, vai abrir pelos lados. Então a gente observa que o Isla, nesta condição, ele tem teoricamente um pouco mais de espaço. Por quê? Os jogadores ao centro estão induzindo a marcação do adversário. Aqui eu vou trazer, inclusive, isso é um print que eu já trouxe, né, ao longo da temporada, de algumas análises táticas pós-jogo. Eu vou repetir aqui para vocês, que serve como exemplo bacana para a gente falar e estudar um pouquinho. Uma coisa que a gente tem que entender e se atentar: respeitar o limite técnico do jogador. Não adianta também a gente querer que o Isla seja o Alexander Arnold, seja o Leandro, que vai arriar a cabeça, vai enfileirar 3 marcadores e vai conseguir criar espaço. O Isla, ele é um jogador que ele reage às ações. Quando ele encontra o espaço, ele ataca esse espaço. Ele não vai buscar esse espaço com a bola. Ele busca esse espaço sem a bola. Ele é um jogador de ultrapassagem. Ele precisa de ter um diálogo com o jogador no mesmo setor para que o outro jogador induza a marcação e ele aproveite e explore esse corredor para dar ultrapassagem de profundidade. Inclusive, eu estou colocando um link aqui para vocês que ainda não conferiu. Foi quando o Flamengo apresentou o Isla. Eu fiz uma análise individual sobre o jogador. Esse aqui é o exemplo do Flamengo contra o Bragantino. Foi no empate do Flamengo com o Bragantino. O Bragantino também deu muita dificuldade ao Flamengo, fez um bloco defensivo médio, baixo, em alguns momentos muito baixo. Mas a gente tem que observar o seguinte: aqui na linha branca a gente chama de densidade defensiva, né, do adversário. O Everton Ribeiro, que atuava pelo lado direito, ele acabou entrando nessa densidade e concentrou o bloco defensivo do adversário num período do campo. Contudo, o Isla vai aproveitando, como vocês observam pelo lado direito, ele vai atacando esse espaço, esse corredor. E era exatamente essa a ideia. Era o Flamengo tentar induzir o adversário, conduzi-lo a uma faixa do campo, sobretudo fazer movimentos na horizontal, para que os laterais respectivos, seja o Isla e o Felipe Luiz, Isla tem mais característica de profundidade do que o Felipe Luiz, pudesse explorar e atacar esse espaço. Outro exemplo é no jogo contra o Corinthians, na vitória por 5-1 do Flamengo sobre o Corinthians na Arena. Everton Ribeiro, mais uma vez, com a sua movimentação, caiu pelo lado esquerdo, o Vitinho, que trabalhou atrás do Pedro, e olha quem está no círculo vermelho já começando a atacar o espaço. Nessa próxima câmera fica um pouco mais evidente. O Flamengo concentrou numa faixa a linha sustentada do Corinthians, abriu um corredor e o Isla já sabia, já estava pré-determinado que quando abrisse o corredor ele iria atacar esse espaço para chegar à linha de fundo, então já era uma jogada condicionada para terminar pelo lado direito com o Isla. E com o Rogério Ceni, eu trago o exemplo mais factual, que é na partida contra o Fortaleza, que o Flamengo teve muitas dificuldades, isso aqui acaba exemplificando bastante o que tem acontecido. É o Isla que espeta, que também ocupa aquela zona que a gente viu até no mapa de calor, na intermediária ofensiva, mas não é de ultrapassagem, é de construção. E aqui não é a do Isla, porque ele está parado, será marcado por 2 jogadores do Fortaleza que não teve o condicionamento, né, não foram induzidos, que está dentro do triângulo, que é o Everton Ribeiro, a se movimentar de uma forma diferente, então não abriu o espaço, e com esse jogo o Isla acaba tendo dificuldade. Então é um jogador que não tem essa criação com um curtíssimo espaço. Ele precisa do espaço longo e amplo para ele atacar, para ele se planejar nele. Ele não vai criar um espaço. E naturalmente, por consequência, os seus números vão caindo vertiginosamente. É um jogador que não tem tanta importância, não tem tanta participação na organização ofensiva, segundo as ideias e convicções do Rogério Ceni. E aí quando vocês acabam me perguntando e afirmando, como eu trago as aspas, o Isla está preso, o Isla não chega mais, o Isla piorou, isso é um fato em decorrência da ideia da confecção do treinador, que não utiliza mais como um jogador de profundidade, como um jogador de ultrapassagem pelo lado direito, como o Isla trabalhou no início da temporada dele no Flamengo. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Amanhã tem live, 8 horas, nosso encontro marcado pra gente tirar mais dúvidas, conversar, debater bastante sobre o Flamengo, sobre futebol. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal. Conto com a força de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.